Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PBH-APP. Solicite serviços direto do celular. Olá, muito boa noite. Quinta-feira, 19 de dezembro. Vamos ver o que é destaque no dia de hoje no Jornal da Alterosa. Vetado o aumento de passagem de ônibus em Belo Horizonte. Homem morto a pedradas em Esmeraldas. Cabo da PM preso por tentativa de homicídio. Tonelada de maconha apreendida em Nova Lima. Dogville, teatro é destaque no Bate-Papo JA. É notícia? Tá no Jornal da Alterosa. Nesta quinta-feira foi realizada uma reunião entre o prefeito de Belo Horizonte e os representantes das empresas de ônibus para definir o reajuste da tarifa. O encontro não terminou como os empresários do setor esperavam. O aumento foi vetado. A retirada dos trocadores, segundo o prefeito, pesou na decisão. Depois da reunião que durou cerca de 2 horas, o prefeito Alexandre Calil anunciou que não vai autorizar o aumento da tarifa dos ônibus. Esse ano não haverá mais uma vez o reajuste, porque o povo sofreu, o povo reclamou, o povo gritou. E enquanto eu for prefeito dessa cidade, o povo tem voz. Nós agora estamos publicando um decreto que eles são obrigados a apresentar uma fórmula única contábil. Eles têm até 2020 para apresentar todas as empresas, não um consórcio, uma por uma individualizada. A fórmula de cálculo, é isso? É isso, é isso. O representante das empresas de transporte de passageiros de Belo Horizonte, Joel Pasquale, disse que se não for autorizado o aumento de 25 centavos, haverá redução no quadro de horários dos ônibus que estão sem trocadores. Agora, o maior problema que está perto de acontecer é que hoje algumas viagens não têm cobrador. Com certeza, nós vamos deixar de ter algumas viagens inteiras. Porque 75% do nosso custo é óleo, diesel e mão de obra. Pode ter demissão? Com certeza vai ter. Eu vou entrar na justiça pedindo desequilíbrio, pedindo a tarifa. Eu confio muito no nosso judiciário. Está muito claro como que reajusta o nosso contrato. Um homem de 56 anos foi assassinado a pedradas na cabeça e também com 2 facadas no tórax durante um suposto assalto em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Imagens mostram vítima e agressor andando pela mesma rua. Os 2 homens parecem discutir. Em seguida, a vítima leva a primeira pedrada e cai. Veja que o homem está com uma faca na mão e tenta reagir, mas é golpeado novamente. O suspeito pega a faca que ficou no chão e atinge a vítima por 2 vezes. Depois, foge, levando a mochila. Nélio Moreira morreu no local. Foi por volta das 10h40 da noite, mas os parentes receberam a notícia somente pela manhã. Meu marido saiu para trabalhar e foi comprar leite para minha filha. Ele falou que tinha sangue na rua, bermuda. Aí ninguém sabia o que era, o policial me mostrou a foto, né? Aí eu vi e reconheci que era ele. Então é triste, né? Você vê um parente seu assassinado, morto dessa forma, é muito triste. O homem assassinado era porteiro, mas estava afastado do trabalho por causa de uma cirurgia. Sei, tinha uma semana que eu estava aqui, não dá para falar se era inimigo. Nélio Moreira voltava para casa quando foi agredido. Ele desceu do ônibus lá naquela esquina e seguia por esse caminho que considerava mais seguro para chegar à casa dele, que fica na rua aqui de baixo. O homem de 56 anos não chegou a andar 200 metros. E bem aqui nesse ponto, ele foi então abordado pelo agressor. As pedras usadas que a gente vê no vídeo, foi dali que elas foram retiradas. E em seguida aconteceram as cenas que chocaram todo mundo. Informações de parentes são de que Nélio havia sacado o dinheiro do FGTS. Ele chegou a fazer contato por telefone com a companheira, mas não chegou em casa. A suspeita é de que o agressor estivesse no ônibus e tenha percebido que o homem de 56 anos tinha dinheiro alto na bolsa. Ele falou que tinha recebido, ele falou que ele tinha recebido o fundo de garantia. Você acha que alguém pode ter percebido ou ouvido essa conversa e seguido ele, por exemplo? Eu acredito que sim, tá? Acredito que sim. Acredito que deve ter visto ele pagando passagem ou viu o movimento, porque dá pra ver na reportagem, na câmera, que o cara roubou ele. O cara deu umas pedradas na cabeça e enfiou a mão no bolso dele.
levou a bolsa dele, então quer dizer, a pessoa sabia com certeza estava com dinheiro. A polícia trabalha com pelo menos 2 hipóteses para o crime: latrocínio, roubo seguido de morte ou rixa. Outros indícios também levam a crer de que possa ter sido alguma desavença com o autor, alguma outra situação que vai ser mais detalhada futuramente durante o inquérito. Um cabo da Polícia Militar foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele atirou em um funcionário de uma oficina mecânica no bairro Canaã, na zona norte de Belo Horizonte. Câmeras no local registraram o caso. Em uma das imagens, o cabo da Polícia Militar é filmado tentando trocar o pneu do próprio carro e chutando mais de uma vez uma placa da empresa. Ele veio, já com sinal de embriaguez, tanto que as imagens mostram, pedindo se a gente tinha macaco hidráulico para ele trocar o pneu. Como aqui não tem, um dos funcionários falou: a gente não tem macaco, ele já saiu xingando. Chegou lá perto do carro dele, ele começou a chutar uma das nossas placas, chutou umas 2, 3 vezes. Aí um dos outros nossos funcionários saiu até no meio da loja, falou: não chuta não, é patrimônio da empresa, vai estragar a placa e tal. Ele já ficou mais transtornado ainda. Em outro vídeo, a companheira dele tenta impedir que ele entre na empresa e tenta tomar a arma dele. Um funcionário de 22 anos levou um tiro na perna e coronhadas na cabeça. Testemunhas também dizem que o policial, suspeito, ele teria dito que atirou para matar. E falou isso com o pai do Vitor, que também é um PM, já aposentado. Teve coragem de falar que deu para atirar, deu na cabeça do Vitor, que foi para matar, que o filho dele teve sorte. Dentro do possível ele está bem, Mas a bala não pôde tirar ainda, está alojado, está esperando. Porque a gente sabe que tem que esperar e ele deve ficar uns 3 dias no risoleto até ver o que faz. A gente nunca imaginou que seria um bandido. Na verdade é um cara que se diz BM, que assim, é triste até para a Polícia Militar saber que tem um cara desse dentro da Polícia Militar. E o cabo Maicon Rodrigues foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e ameaça. A PM informou que ele também deve responder a um processo militar por ter desrespeitado um dos oficiais que participaram da ocorrência. E na calada da noite, bandidos invadiram uma empresa na região de Venda Nova, na capital. Eles furtaram uma grande quantidade de cabos de luz e levaram todo o dinheiro que havia no caixa. Um prejuízo e tanto. O suspeito entra na empresa pela janela, revira caixas no almoxarifado à procura do que levar. Neste outro momento, o homem encontra cabos de energia. Estas imagens mostram que outra pessoa auxilia do outro lado da janela e puxa os cabos. Na sequência, ele usa uma escada de apoio e entrega parte do rolo de cabos para o comparsa. Já no escritório, ele retira vários papéis dos armários em busca de algo de valor. Depois de pegar tudo o que queria, escala a parede e foge pelo mesmo lugar que entrou. Nas imagens não é possível ver, mas foi por esta janela que o suspeito conseguiu ter acesso à empresa. Roubaram cabos de eletricidade aqui da empresa, que servem para ligar as máquinas aqui da empresa, e dinheiro do caixa do dia anterior. O prejuízo total pode ir próximo a uns 5 mil, 7 mil reais aproximadamente. Menor é apreendido após roubar um funcionário de uma agência de veículos em Belo Horizonte. Mas o que seria só mais um caso envolvendo um jovem delinquente chamou a atenção. O autor é figurinha carimbada no prontuário policial. José Humberto Silva, de 65 anos, foi rendido. E no escritório da empresa, um dos autores pega um celular e uma carteira. Segundo a vítima, os criminosos estavam nervosos. Não satisfeito, o trio pega chaves de veículos que estavam no local e tenta roubar uma moto e um carro. Sem sucesso, eles acabaram fugindo a pé. A polícia foi acionada e o menor foi pego. Com ele, foi apreendida uma arma, R$ 143 em dinheiro, 2 celulares e chaves de carros. Ao puxarem a ficha do garoto de 16 anos, os militares viram que ele tem 22 passagens. Entre elas, tráfico de drogas, roubo, ameaça e lesão corporal. Os outros autores ainda não foram encontrados. Um incêndio destruiu uma capotaria às margens da rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou pouco antes do meio-dia. As chamas se alastraram rapidamente e por pouco não atingiram uma cozinha, um restaurante. A preocupação dos bombeiros era com um tanque de óleo diesel que estava a poucos metros de distância das chamas. Ninguém se feriu. A causa do incêndio está sendo investigada. A Polícia Rodoviária Federal atingiu a marca histórica de 25 toneladas de drogas apreendidas em Minas Gerais em 2019. É o maior volume de entorpecentes apreendidos em um único ano pela corporação em todo o estado. Mas isso sem falar nas outras polícias. Hoje, por exemplo, a Civil apreendeu quase 1 tonelada de maconha em Nova Lima, na Grande BH. Durante a vistoria da carroceria, os policiais encontraram um fundo falso e apreenderam cerca de 1 tonelada de maconha. Ela tem a origem, o cultivo dela é feito no Paraguai. Ela é cultivada e processada no Paraguai e transportada para o Brasil, das fronteiras, dos estados fronteiriços do Paraguai até os maiores consumidores, que são a região sudeste, onde vai ser distribuída e levada ao consumidor final. O motorista do caminhão, Jonathan Celestino dos Santos, de 26 anos, foi preso e trazido aqui para o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico. O condutor alega em seu depoimento que ele foi contratado, entre aspas, para trazer essa droga do Paraná para Minas Gerais, que por esse transporte aí, por essa simples guiada do caminhão do Paraná até Ouro Preto, ele receberia R$10 mil. Mineiro curado de câncer terminal morre após sofrer acidente em casa. Ele foi curado com uma terapia genética pioneira quando estava em estado terminal há 2 meses. O funcionário público Vamberto Luiz de Castro, de 64 anos, sofreu um acidente em casa em Belo Horizonte no último dia 11 de dezembro. E morreu após um traumatismo craniano. Mas a notícia só foi divulgada hoje. A Polícia Civil informou que somente após o laudo do exame de necropsia será possível saber se há ou não indícios de violência na morte. O laudo ficará pronto em 30 dias. 2 tendas foram instaladas em Brumadinho para ajudar nas buscas das vítimas da tragédia da Vale. O objetivo é o de dar suporte aos trabalhos dos bombeiros no período chuvoso. As tendas são gigantes. Elas estão numa área de 15 mil metros quadrados e instaladas perto do Ribeirão Ferro Carvão. Elas já estão sendo usadas para armazenar o rejeito úmido que passa pelo processo de secagem até que o material esteja em condições de ser vistoriado e descartado. As tendas são de fundamental importância para o trabalho de buscas dos bombeiros. 13 pessoas continuam desaparecidas e 257 pessoas já foram encontradas desde o dia da tragédia, em 25 de janeiro. Hora do intervalo. Daqui a pouco o Jornal da Alterosa volta com a previsão do tempo. Destaque para a chuva de granizo que assustou uma cidade no centro-oeste. E vamos ver também realidade virtual na CEMIG, uma nova maneira de ajudar nos trabalhos e na prevenção de acidentes. Voltamos já já. Amiga, não dá para continuar com esses... Previsão do tempo. Belo Horizonte terá amanhã sol com algumas nuvens esparsas. Chove rápido durante o dia e à noite. O volume de chuva estimado é de 15 milímetros. E tem muita chuva prevista para Minas nos próximos dias. Em São Gonçalo do Pará, no centro-oeste, o dia hoje foi marcado pelo granizo. Nas imagens enviadas para o nosso WhatsApp por um telespectador, podemos ver a força da chuva. E a possibilidade de mais chuva de granizo na cidade não está afastada. A umidade do ar está em 95%. Em toda a região centro-oeste tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas. Vamos conferir agora a previsão do tempo nas outras áreas do estado. Céu com névoa seca nas regiões norte. Nas demais áreas, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Belo Horizonte, os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 30 graus. Vão dos 18 aos 31 graus em Santa Bárbara. Em São Gonçalo do Pará, oscilam dos 19 aos 30 graus. Ficam entre 18 e em 32 graus em Piuí. E em Itabira, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Agora vamos falar de realidade, que com o advento da tecnologia ganhou o status de virtual. E ela virou uma grande aliada no quesito segurança na rede de fornecimento de energia. Imagina você dentro de uma subestação onde o risco de eletrocução é bastante alto. Pois é,
Mas com o desenvolvimento tecnológico 3D da CEMIG, esse risco foi eliminado. Isso porque a sala 3D, que fica em um dos prédios da CEMIG, no bairro Santo Agostinho, tem equipamentos que mostram o que realmente acontece nas subestações da concessionária. Esse serviço ajuda a evitar acidentes de trabalho. Esse sistema existe desde 2016 e foi realizado junto com a Universidade de Uberaba. Aqui, através do centro de operação, a gente monitora esses ambientes distantes através de alarmes, supervisionamos esses equipamentos e a cada ocorrência podemos identificar problemas nos diversos lugares. Essa subestação, por exemplo, é uma das maiores da CEMIG e fica em Ribeirão das Neves. Ela mostra na íntegra a realidade de como é no local. Se caso uma das torres der problema, é possível resolver tudo daqui mesmo. E a gente executa serviços de forma remota lá no campo. Então, ao invés de a gente levar os profissionais lá no campo, a gente conseguiu trazer esses ambientes de forma muito parecida com o real aqui para a nossa sala de operações. São os técnicos e os engenheiros que executam a operação, planejamento de serviços e manutenção dessas subestações e usinas. CEMIG do Futuro. Oferecimento CEMIG, nossa energia, sua força. O Jornal da Alterosa está de volta com um convite para você. Vamos ao teatro? A peça a assistir é Dogville, que está em cartaz pela primeira vez aqui em Belo Horizonte. E está com o cartaz todo, já que o assunto, ele também faz parte aí do nosso bate-papo JA desta quinta-feira. É importante ressaltar que essa é uma peça que veio de um filme. O filme foi lançado em 2003. Essa é a primeira versão para teatro no Brasil. Ela se passa nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Dogville, fictícia, porém ela representa um microcosmos, né, de uma sociedade que está passando por dificuldades financeiras, então eles se ajudam, eles acham que eles são super de bem, né? E até se sentirem ameaçados. São reuniões que existem em Dogville para falar sobre a moralidade de cada um, para falar que as pessoas estão se fechando muito em si, que as pessoas precisam ajudar um ao outro. Essa coisa do ser humano, né, legal, que deveria ser um trabalho comunitário e tal, mas acaba que os seres humanos mostram um lado de seres humanos que não são tão legais assim. Somos 16 no elenco, são 14 atores mais maravilhosos. Eu gostaria de convidar todo mundo para que venham nos conhecer, venham nos assistir. E a peça Dogville está em cartaz de hoje, quinta-feira, até segunda-feira, às 8 da noite, no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. E atenção, motoristas que passam pelo anel rodoviário da capital. Um buraco se abriu hoje em uma das pistas próxima ali à Praça São Vicente, na região noroeste da capital. Ainda não se sabe o que causou a erosão na via. A faixa na altura do quilômetro 470, sentido Rio de Janeiro, permanecerá interditada até que seja feito o reparo. Segundo a Polícia Rodoviária, a empresa que cuida da manutenção da rodovia já foi notificada e as obras de reparo já começaram. Então, é muita atenção e paciência ao passar pelo local. E para finalizar, o Cruzeiro anunciou agora à tarde que o presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e o primeiro vice, Hermílio Lemos, assinaram a carta renúncia aos seus respectivos cargos. Amanhã, os dois vão entregar o documento ao presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, José Dalai Rocha. A expectativa agora
é pela renúncia do segundo vice-presidente Ronaldo Granata. Ele ainda não se posicionou, disse apenas que iria tomar uma decisão e comunicar ao Cruzeiro essa decisão, que seria uma reformulação, seria realmente a renúncia, mas nada comprovado por enquanto. É isso aí. O Jornal da Alterosa termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.